E é por isso que eu não gosto de usar o universo neutro para analisar lutas. A parada simplesmente não é neutra. Bora lá, eu tenho certeza que você já viu alguém usando a justificativa do universo neutro para favorecer algum personagem e fazer ele vencer uma luta que geralmente ele perderia. Às vezes até mesmo dando para o personagem A uma habilidade que ele não tem ou tirando do B uma habilidade que ele tem, o que de fato não é neutro. Mas relaxa, porque até isso tem o seu lado positivo. Bora conversar sobre o uso do universo neutro em análise de combate, quais os pontos positivos, negativos e o que eu acredito que seria uma situação verdadeiramente neutra. Mas bora começar pelo mais importante. O que seria esse universo neutro como é conhecido por boa parte da comunidade nerd? Basicamente é um conceito que uma certa parte da comunidade nerd aplica ou então usa, de que se você quer analisar um combate entre dois personagens que são de obras diferentes, você teria que fazer isso considerando um universo neutro, que seria como se fosse uma mistura dos universos dos dois, porque isso tornaria a luta mais justa, entre aspas. E aí, dependendo da pessoa, aplica esse conceito de formas diferentes dentro das análises, porque lembrando, cada um analisa da forma como quiser e ninguém é dono da razão. Algumas pessoas simplesmente usam isso para tirar o roteiro, por assim dizer. Algumas gostam de tornar todas as energias de poderes especiais iguais, como por exemplo o Ki de Dragon Ball, o Chakra de Naruto, a magia de Black Clover ou Mana no caso, o Nen de Hunter x Hunter, o Haki de One Piece, e todas essas energias equivalentes ou semelhantes seriam definitivamente a mesma coisa. E algumas pessoas até mesmo usam para tornar os universos mesmo combinados, e aí misturar alguns conceitos ou então a existência de alguns lugares e essas coisas, como se fosse criando uma história. A questão é justamente que na maioria das situações fazer isso muito mais atrapalha do que ajuda. Mas para explicar isso eu vou falar de cada um desses tópicos que eu levantei sobre formas de usar o universo neutro e citar alguns exemplos. Primeiro, sobre ser neutro e eliminar o roteiro, eu concordo, para mim isso daí tá certo. Se você quer fazer uma batalha considerando o roteiro, ok, é a forma como você decidiu. Só que se a gente vai só fazer uma análise mais técnica, não tem roteiro e pronto. Sobre o terceiro ponto, que era juntar os universos, eu discordo completamente, porque pra mim isso é o oposto do ponto anterior, porque isso é roteirizar completamente uma situação. Para ilustrar isso melhor, imagina que essa junção de universos seria a seguinte ideia: o Superman, que é um kryptoniano, vai enfrentar um personagem que tem a habilidade de invocar qualquer objeto que ele quiser. Esse personagem invoca um pedaço de kryptonita, só que esse personagem nem sequer é da DC Comics, ele não sabe o que é uma kryptonita, ele nem sabe o que é um kryptoniano. Você considerar que não, mas é um universo neutro, uma mistura dos dois, então ele sabe o que é, por exemplo, e aí ele pode invocar aquilo e vai usar isso contra o Superman. É completamente roteirização do combate, por isso eu discordo. Galera, se vocês estão gostando desse vídeo, já deixem o seu like para apoiar aqui o canal e se inscrevam para não perder os próximos. Deixem aqui nos comentários o que vocês estão achando, como vocês costumam analisar combates. E esse daqui é mais um episódio da nossa série Combateologia Teórica, onde a gente analisa combates, poderes, interações entre poderes, análise de combate e esse tipo de coisa de uma forma mais lógica, buscando encontrar métodos mais precisos e não só se basear no chutômetro. Mas agora voltando pro tema, bora falar do que eu acho que seja o tópico mais polêmico desse vídeo, que é justamente a questão de tratar todas as energias como se fossem as mesmas, e eu discordo completamente disso. E nesse momento alguns de vocês devem estar pensando o seguinte: pô nerd, mas a gente só não tá pegando energia pra fazer poderes diferentes? Não é tudo a mesma coisa com outros nomes? Não, é o contrário. Notem que quando a gente faz isso de igualar as energias, a gente não tá pegando uma mesma causa para diversas consequências. A gente não tá falando de, por exemplo, usar o mesmo fogo para ferver uma água, assar uma carne ou então machucar alguém. Nós estamos falando de várias causas que têm consequências iguais e estamos tratando as causas como se fossem a mesma coisa. Seria o equivalente a gente falar que, por exemplo, eletricidade, diesel e gasolina, todos têm as mesmas propriedades e podem ser manuseados da mesma forma, porque todos eles servem como combustível para um carro e fazem o carro andar. É justamente isso que a gente faz quando a gente diz que todos os sistemas de poderes ou tipos de poderes são a mesma coisa, porque todos eles fazem a mesma coisa, que é gerar poderes ou habilidades. E alguns de vocês devem estar se perguntando: pô, mas isso faz mesmo alguma diferença? Sem dúvida. Em primeiro lugar, bora lembrar que não. Os sistemas de poder dos animes, por exemplo, não são todos a mesma coisa com outro nome. Nós temos sistemas de poder que são baseados em energia vital, alguns que são baseados em magia, alguns que são gerados através de energia negativa, outros que são poderes psíquicos, alguns que são simplesmente uma questão biológica, outros que nascem da sua vontade e por assim vai. E cada um desses tem regras diferentes e a maioria deles tem formas de funcionamento, tem capacidade de gerar ou então usar habilidades completamente diferentes. Então nota que a gente não está falando de coisas que são idênticas, mas que têm nomes diferentes. A gente
gente está falando de coisas que são, sim, completamente diferentes, tanto nas regras quanto na forma como são produzidas, porém, todos têm a mesma finalidade, gerar superpoderes? Pois é, a gente está generalizando as causas só porque a consequência é igual. Qual que é o problema disso em uma análise de combate? Eu vou usar um exemplo aqui. Imagina um personagem que tem a habilidade de absorver energia psíquica, e no anime dele a gente vê as pessoas usando energia psíquica para produzir fogo, por exemplo. Ou seja, se alguém lá usa energia psíquica e produz fogo, ele consegue absorver. Por essa lógica do universo neutro, a mesma bola de fogo, só que produzida por energia vital, também seria absorvida. Por magia, também seria absorvida. Por força de vontade, algum elemento místico ou algum fator biológico, também seria absorvida. Nota como a gente pulou de ele absorve energia psíquica para ele absorve superpoderes de uma forma geral. Isso aí é basicamente dar uma habilidade que o personagem não tem. Eu concordo que quando dois sistemas de poder são quase idênticos, a gente pode considerar eles a mesma coisa. Por exemplo, se os dois se baseiam em energia vital, beleza, mesmo que as regras sejam diferentes, dá pra gente considerar como sendo o mesmo, porque o conceito é igual. Só que isso não significa que todos os sistemas de poder vão ser iguais. A gente vai estar fazendo uma generalização muito apressada e que causa problemas, como eu acabei de citar. Ou seja, o ideal é que, antes de falar que não é a mesma coisa, a gente tem que observar o que é que gera aquele poder. É um fator biológico? É energia psíquica? É energia vital? É algum tipo de energia mágica? O que é? Se os conceitos forem iguais, até dá pra gente considerar como sendo a mesma coisa. Porém, quando as regras são completamente diferentes, a explicação para o surgimento daquela energia também é completamente diferente, por que a gente vai generalizar isso? E essa é a questão. Se a gente está falando de um universo neutro, a situação tem que ser neutra. A gente não pode dar poder para um personagem e nem retirar. Justamente por isso, não é necessário igualar tudo. Bora lembrar que para fazer uma análise, só precisa que a luta seja plausível. Se, por exemplo, um personagem é feito de borracha e o outro só tem poderes elétricos, o poder não vai funcionar e pronto, é simplesmente uma desvantagem. Tentar inventar justificativas para que esse poder funcione simplesmente para fazer com que o personagem A vença só porque ele tem um poder bruto maior, sendo que normalmente ele não conseguiria porque o B tem uma vantagem específica, é uma análise tendenciosa. A gente estaria aumentando ou diminuindo a relevância de alguns fatores simplesmente porque é o que a gente gostaria. Mas lembra que eu falei que até no universo neutro existem pontos positivos e que a situação tem que ser plausível? Pois é, tem um detalhe aqui que eu até concordo. Se não existe condição de batalha, a gente tem que igualar as coisas. Como assim? Vou dar um exemplo de Jujutsu Kaisen. Lá nós temos maldições. Em Jujutsu Kaisen, só dá para ver ou interagir com uma maldição se você tiver um certo nível de energia amaldiçoada. O que significa que, por exemplo, um personagem de fora não poderia interagir com uma maldição. Como a gente vai analisar uma luta assim? Não tem como. Esse personagem hipotético que estaria enfrentando essa maldição nem sequer sabe da existência dela, não tem como perceber ela nem interagir com ela. Não existe batalha. Ou seja, a única coisa que a gente precisa igualar, por assim dizer, é tornar possível a condição de que os personagens podem se ver e podem interagir. Isso não significa que a gente vai tirar a habilidade de ninguém, nem dar habilidade para ninguém. E falando de dar ou tirar habilidades, não tem nenhum problema, na minha visão, habilidades de um personagem não funcionarem em outros personagens. Isso é sim justo. Simplesmente porque algumas habilidades são específicas. Por exemplo, imagina um dobrador de sangue de Avatar. Ele consegue manipular sangue. O que ele iria fazer enfrentando um robô que não tem sangue? Ou um personagem que manipula almas? O que ele faria contra esse robô que também não tem almas? Nota como a gente não tá dando e nem tirando habilidade de ninguém? É simplesmente uma questão de combinação ruim? Pois é, isso pode muito bem acontecer. Se um personagem de uma obra específica tem a habilidade de absorver o sistema de poder daquela obra e aquele sistema de poder é energia vital, não tem por que considerar que essa habilidade vai funcionar contra alguém que não tem energia vital. Aquele personagem que a gente citou antes, que absorve energia psíquica, não tem justificativa para absorver a energia de um outro personagem, de uma outra obra que não usa energia psíquica. Não é porque as duas coisas são usadas para gerar superpoderes que elas são as mesmas coisas. Um absorve energia vital, o outro absorve energia psíquica. Não tem por que a gente considerar tudo sendo a mesma coisa. Seria aumentar ou diminuir o poder de um personagem específico. E é sempre importante lembrar que, quando a gente for analisar uma batalha, a gente não está falando só de poder bruto, a gente está falando de habilidades, interação entre essas habilidades e combinação
entre os personagens? Foi uma boa combinação ou é uma combinação desfavorável? Por isso, não, eu definitivamente não concordo com isso de igualar a energia. A gente simplesmente tem que tornar a luta possível. Os dois podem se ver e podem interagir, eles podem se acertar. Isso não significa que os ataques vão funcionar. E como eu falei, não é necessário igualar as energias, a gente simplesmente analisa. Essas energias são conceitualmente iguais ou elas são diferentes? Se são diferentes, elas são diferentes e acabou. Não é porque as duas são usadas para gerar superpoderes que elas são em essência a mesma coisa. Como eu falei, um personagem que absorve energia psíquica não vai absorver energia vital só porque as duas criam superpoderes. E isso seria expandir a habilidade de um personagem. E se uma habilidade específica de um personagem específico não funciona contra um outro personagem específico, é só uma combinação ruim. Uma situação de fato neutra seria apenas tornar a batalha possível. Eles se veem e conseguem interagir. Daí pra frente, os personagens, entre aspas, se viram com as habilidades que eles têm. Ah, nerd, mas e se o personagem B não tem nenhuma forma de vencer a habilidade do personagem A? Pois é, ele só perde mesmo, porque se a gente tentar burlar isso de alguma forma, a gente só tá distorcendo a análise pra favorecer ele. Mas claro, é sempre bom lembrar, essa é só a forma como eu analiso, é simplesmente o que eu considero ser uma análise mais precisa de um combate. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, como vocês costumam fazer essas análises, o que vocês acham de universo neutro e essa questão das energias. Também deixem sugestões para próximos vídeos de combateologia teórica, eu vou adorar ouvir as sugestões de vocês. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo na próxima.